Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor a todos aqueles que têm acompanhado as transmissões das aulas que nós temos ministrado nas páginas da Escola Teológica Bet Shalom. Eu sou o professor Wilson Amaral e estou recebendo hoje o pastor Jamierson de Oliveira, ele que é o diretor-geral do Seminário Batista Livre. E pastor Jamierson, seja bem-vindo nesta live. Para mim é uma alegria, Wilson, eu quero te cumprimentar. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nessa live, nessa transmissão, com um assunto tão relevante que é a doutrina da salvação. Também cumprimentar aí toda a igreja angolana, essa grande nação irmã do Brasil, né? Nos sentimos tão conectados à África, Angola e outros países de língua portuguesa na África, como Moçambique, Guiné-Bissau e outras regiões. Então, eu me alegro. E eu já estive na África, eu não sou novato aqui nessa live. Então, eu me alegro em estar novamente aqui em contato com a Igreja da Angola. Amém. A alegria é toda nossa. Obrigado pela sua disponibilidade para contribuir nessa matéria que nós colocamos como proposta de tema, que é a questão da Ordo Saluti, a questão da doutrina da salvação. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que o pastor Jamierson referenciasse aquilo que é o trabalho que tens feito dentro do contexto do reino, as formações teológicas, os trabalhos teológicos que o pastor Jamierson tem feito aí no Brasil. Tá ótimo, Wilson. Eu sou pastor da Igreja Batista aqui em Guarulhos. A nossa igreja ela pertence à Convenção das Igrejas Batistas Independentes no Brasil. Numa linha do tempo, é a segunda denominação batista mais antiga no Brasil, com 111 anos de história no Brasil. É fruto de missão sueca, da ação missionária da igreja na Suécia, especificamente de Örebro, onde foi um epicentro do avivamento na Suécia, que se espalhou por outras partes do mundo, inclusive o Brasil também. E eu pastorei essa igreja em Guarulhos, e aqui também eu sou o diretor-geral, diretor acadêmico e pedagógico do Seminário Batista Livre. Olha, estou aqui com a camiseta do seminário, olha que bonita aqui, Seminário Batista Livre, Teologia. Nosso slogan que é o seguinte: não sou de humanas nem de exatas, sou de divinas. Numa brincadeira aí com o pessoal de outros campos universitários, né? Então, o Seminário Batista Livre é um centro acadêmico aqui em São Paulo. Nossa sede, escritório, está em Guarulhos, que é uma cidade da Grande São Paulo, uma região metropolitana de São Paulo. Mas nós temos 6 unidades de sala de aula em São Paulo e sul de Minas. Então, aqui nas regiões de São Paulo, nos bairros de São Paulo, nós temos 5 unidades, e uma no sul de Minas, Minas Gerais, que é um outro estado brasileiro, né? Eu estou em São Paulo, Minas Gerais é um estado vizinho. Quem conhece um pouco aí o mapa do Brasil saberá do que eu estou falando. E o Seminário Batista Livre é um centro acadêmico de formação teológica para a igreja brasileira, com cursos presenciais e à distância, o bacharel em teologia à distância, o bacharel em teologia presencial, também curso básico em teologia, curso de grego, hebraico, pós-graduação. Então, são diversos cursos e turmas que nós temos. O seminário tem crescido muito nos últimos anos. Tem uma história curta, né? Nós começamos em 2016, mas já é um dos maiores seminários teológicos do Brasil, pela graça de Deus. E eu tenho a alegria de ser o diretor-geral do seminário, e foi assim que eu conheci o Wilson também, e tivemos aí uma boa amizade, e os irmãos me conhecem também
pelas as minhas participações em debates teológicos, em rádios aqui no Brasil, podcasts, também programas de televisão, como Vejam Só, que é o principal programa teológico na televisão brasileira. E eu me alegro em estar hoje fazendo aquilo que eu gosto, né? Ensino da palavra de Deus. Desde muito jovem, me senti vocacionado para a obra de Deus, desejei servir no ministério e Deus atendeu o meu desejo, né? Tinha planos nessa área comigo e eu tenho procurado servir ao Senhor com fidelidade ao longo desses anos, né? Então, é uma oportunidade muito grande que eu tenho de estar falando com vocês, irmãos de Angola. Ok, obrigado, pastor Jamierson. A nossa proposta de tema hoje é sobre a questão da Ordo Salutis, que é basicamente uma concepção que subsiste na matéria de soteriologia, que faz parte aí da teologia sistemática. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma contextualização para aqueles que nos ouvem, nos acompanham, estejam familiarizados com relação ao assunto de hoje. O termo Ordo Salutis, do ponto de vista teológico, seria um termo, e eu estou inclusive tomando aqui como base a teologia sistemática do Franklin Ferreira, na página 224, ele diz que o termo Ordo Salutis é um termo que foi usado por um teólogo luterano chamado Jacob Karpovo, nos anos de 1737, e ela diz respeito à ordem da salvação. Sucede que, quando estudamos a matéria de soteriologia, a gente se depara com escolas diferentes, linhas de pensamentos teológicos totalmente diferentes. Você tem a questão do pelagianismo e o semipelagianismo, que foram condenados aí no contexto do V século, especificamente o pelagianismo por Agostinho, e posteriormente o semipelagianismo, que também foi rejeitado. E desenvolve-se o calvinismo com um teólogo francês chamado João Calvino, e posteriormente no século XVII, com Jacob de Armínio, que é chamado de arminianismo. Ainda existe um outro sistema soteriológico de um jesuíta chamado Luís de Molina, que é chamado de molinismo. Também aí é uma outra concepção soteriológica. E eu queria ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, a matéria pelo qual nós estamos a estudar é uma matéria que remete-nos à doutrina da salvação. Conceitos como justificação, regeneração, adoção, são temáticas estudadas e exploradas aqui nessa matéria de soteriologia. E antes do pastor Jamierson lançar concretamente os fundamentos sobre a temática, eu queria também destacar aqui alguns aspectos no que concerne a essa questão da Ordo Salutis. E eu queria aqui destacar algo. O Franklin e o Alan Myatt, eles fazem uma sistematização dos grandes teólogos sistemáticos sobre a proposta deles no que concerne a questão da Ordo Salutis. Você tem o Charles Rhodes, que é um teólogo muito importante. Ele sistematiza a questão da ordem da salvação da seguinte forma: primeiro vem a vocação, depois a regeneração, depois a fé, a justificação e a santificação. Você também tem o Abraham Kuyper. Ele parte do pressuposto de que primeiro vem a justificação, depois a regeneração, depois a vocação, conversão, fé e santificação. Já Luiz Berkhoff, na sua dogmática, ele sugere primeiro a união mística, depois sugere a regeneração, que está pressuposta na vocação eficaz, e ele sugere também a conversão, arrependimento e a fé, a justificação, santificação e perseverança dos santos.
Essa seria uma proposta bem sintetizada com relação àquilo que é a questão da ordem da salvação. Quando nós estudamos a doutrina da salvação na teologia bíblica, especificamente do Novo Testamento, você faz a seguinte questão: primeiro vem a justificação ou a regeneração, uma vez que a Bíblia não sistematiza essa ordem. Então, há essas complexidades no que concerne a essa sistematização da ordem da salvação. Você tem uma confissão muito importante, principalmente para os reformados, que é a Confissão de Westminster, escrita aí nos anos de 1646. Eles sistematizam da seguinte forma: vocação eficaz, justificação, adoção, santificação, fé salvadora, arrependimento para a vida e perseverança dos santos. Então, essa é uma abordagem panorâmica da questão da ordem salute ou a questão da ordem da salvação. Numa fase inicial, nós vamos começar partindo desses pressupostos e posteriormente, uma vez que em termos soteriológicos eu partilho a linha arminiana e eu tenho plena certeza que esse é o mesmo ponto de vista também que o pastor Jamierson segue, e depois nós vamos tentar mexer em algumas questões, principalmente sobre esses dois grandes sistemas soteriológicos, o arminianismo e o calvinismo. Pastor Jamierson, começando aqui, o que é a Ordo Salute? Muito bem. Vocês me ouvem bem? Sim, conseguimos ouvir bem. E também me veem bem? Sim. Perfeito. Se você me permite, Wilson, eu queria fazer um pano de fundo. Eu acho muito importante que o nosso telespectador, imagino que a maioria que está aqui conosco nessa live sejam estudantes de teologia, teólogos, pastores, estudiosos, né? Mas é possível que tenha também aqui na live, e ela vai ficar gravada aqui, alcançando outras audiências offline. Então, eu imagino que faz sentido nós fazermos aqui um pano de fundo. Se me permite, eu quero, primeiro, levantar a seguinte questão. Nós estamos falando da salvação. Salvação do quê? O que é isso, né? Por que estamos falando de salvação? Estamos perdidos, afinal de contas? O que aconteceu com a raça humana? Perdido do quê? Condenado a quê? Então, antes de nós pensarmos necessariamente nessa sequência lógica ou cronológica, né, do processo de salvação, dentro da perspectiva, evidentemente, bíblica, cristã, eu quero suscitar essa reflexão em você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. E eu julgo, Wilson, que falar da doutrina da salvação, precisamos antes de falar da doutrina da salvação, falarmos do plano original de Deus. Para que você tenha, então, o entendimento correto, o que nós perdemos com o pecado, o que aconteceu com a raça humana, nós estamos perdidos do quê? Estamos condenados ao quê? Qual foi o desvio de rota que nós sofremos? Então, para a gente avaliar isso, é preciso olhar para trás, né? Eu vou dar um seguinte cenário aqui. Você vê um carro que sofreu uma colisão de perda total, capotou, né? Caiu num precipício. Aí você olha aquele amontoado de ferragem, pneu, os bancos do carro, vidros estilhaçados, né? Que carro é esse? O que foi o projeto original desse carro? Né? Para você ter noção do quanto foi perdido, é preciso você voltar, talvez lá na concessionária, eu não sei como chama aí em Angola as lojas de carro, né? Mas você volta, vamos imaginar aqui uma Ferrari, né? Uma Lamborghini, não sei.
e aí você volta lá no pátio da fábrica, e aí você olha o carro em sua perfeita ordem, nas suas perfeitas condições. Aí você consegue avaliar, falar, poxa vida, esse carro tão maravilhoso, altamente tecnológico, perfeito, designer encantador, tudo planejado, tudo muito bem organizado, né? Se tornou esse amontoado de ferragem, pneu, bancos, fiação, vidros, tudo isso aqui não serve para nada mais. Então, é isso que eu quero que você pense. E nós temos que entender que Deus, quando desejou criar, ele teve um plano perfeito. Ele tinha em mente um plano perfeito. E ele mantém esse plano. Aqui que é um ponto muito importante. A queda do homem, esse desvio, a gente aqui, ao falar da doutrina da salvação, é preciso falar de hamartiologia, doutrina do pecado, é preciso lembrar de antropologia bíblica, sobre quem é o homem, o que Deus planejou para o homem. Então, quando nós olhamos para todas essas matérias bíblicas, então é importante você lembrar, Deus tinha um plano perfeito. Gente, Deus poderia não ter criado nada, concorda, Wilson? Deus poderia não ter criado nada. E se ele não tivesse criado nada, teria sido a melhor decisão, porque o Deus revelado na Bíblia é um Deus sábio, é um Deus autossuficiente. Mas, sendo ele um Deus de amor e um Deus relacional, ele decidiu pela melhor escolha, que é criar algo distinto dele para desfrutar da sua glória, desfrutar da sua graça, desfrutar da sua bondade. E a queda não pegou Deus de surpresa. E esse plano original de Deus não está perdido. Deus permanece administrando a história. E aqui está um grande problema teológico, né? Um grande problema teológico, como que Deus administra a história, né? De que maneira ele administra a história. Mas tenha em mente que Deus criou um projeto perfeito, em que existiria o mundo criado, que não é o próprio Deus, distinto dele, e nesse mundo criado, ele colocaria um ser, uma criatura dotada de capacidade intelectual, de capacidade espiritual, de capacidade emotiva, para desfrutar da glória dele, desfrutar da sua majestade. E Deus está administrando a história. Então, eu quero trazer você, então, para esse momento aqui. Né? Deus fez tudo perfeito. Deus planejou um mundo perfeito em que o pecado não existiria, que o mal não existiria. Ok? Agora, quando a gente olha para o mundo de hoje, você percebe que alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada com o ser humano. Alguma coisa está muito errada com a criação. Nós olhamos para a nossa volta, direita, esquerda, para frente e atrás, nós damos um 360 graus e a gente vê que há um problema na criação. A morte está presente, as doenças estão presentes, a maldade está presente. Então, o que aconteceu? Se Deus é perfeito, tem um plano perfeito, o que aconteceu que agora a nossa experiência não é perfeita? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Então, quando nós estamos falando da salvação, nós estamos falando o que é que Deus fez. Esse aqui que é um ponto importante que eu quero que você anote. Doutrina da salvação é o que Deus está fazendo, o que Deus realizou para completar a sua obra, para restaurar o plano original que ele idealizou. Deus não abandonou o plano original, gente. Deus nem foi pego de surpresa pela queda e nem abandonou o seu plano original. E eu tenho aqui uma prova muito boa para vocês. Tá? Pastor Jamerson. Sim. Sua imagem colou. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu volto aqui.
Sim. Vamos lá. Agora sim. Tá bom assim. Okay. Tá melhor. Mas vocês Obrigado. estavam ouvindo e me vendo? Não estávamos a ouvir. Não estou te ouvindo agora. Não estávamos a ouvir. A imagem é que havia colado. Ah, tá bom. Sim. Então, vocês acompanharam até aqui, ok? Certo. Então, a doutrina da salvação é exatamente isso. Isso é importante você entender. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará para que o plano original dele se concretize. Olha que interessante isso. Que o plano original Deus, porque volta no tempo aí, há zilhões de milênios atrás, né? Na eternidade passada, em determinado momento, se é que a gente pode falar de momento, porque momento denota tempo, e não havia o tempo ainda criado, só Deus na sua eternidade, na sua natureza perfeita, a triunidade, né? Na sua triunidade, aquilo que a teologia chama de relacionamento intratrinitariano, antes que houvesse tudo, antes que houvesse o tempo, antes que existisse o espaço, né? Antes que existisse a matéria, Deus decide criar. Deus decide criar. E Deus não está fazendo a coisa como que nós fazemos, vai remendando as coisas. Não. Não pense isso. Um Deus perfeito e onipotente, como esse Deus revelado na Bíblia, ele sabe exatamente o desdobramento de todas das coisas. Então, a gente pode pensar, então, assim, eu procuro resumir, Wilson, esse pano de fundo da seguinte maneira. Primeira opção, Deus poderia não ter criado nada. Concorda? Deus poderia não ter criado nada. Se ele não tivesse criado nada, nós não estaríamos nem nessa live aqui, porque nós não existiríamos. Né? Nada existiria e você nem saberia que não existiria. Né? Desculpe aí a redundância, mas é exatamente isso. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque eu existo. Você existe. Nós estamos aqui num mundo que existe. Então, nós sabemos que Deus criou algo que não é ele próprio. Deus não cria um outro Deus. Deus cria a natureza. Deus cria o mundo espiritual. E aqui, quando eu estou falando de toda a criação de Deus. Não só o planeta Terra, não só Angola, não só o Brasil. Estou falando de todas as dimensões. Deus criou a dimensão espiritual, aonde estão os seres espirituais. Deus criou o mundo material, a dimensão material, onde nós estamos, né? E olha, Wilson, só de pensar na dimensão material, como ela é majestosa. Nós não temos noção nenhuma. Vocês conhecem aí em Angola a Amazônia brasileira, correto? Então, esse paraíso que resta sobre a superfície da Terra, não se conhece nem 10% da biodiversidade de uma floresta que fica num cantinho aqui do Brasil. Agora, que dirá dos oceanos? Que dirá das galáxias, do universo? Isso tem fritado a cabeça dos cientistas, dos físicos, astrônomos, biólogos, a complexidade da vida. Isso nós estamos falando de alguns milímetros desse universo criado por Deus. E o mundo espiritual, gente? E o mundo espiritual, todas as suas dimensões criadas. Isso tudo não foi fruto do acaso. Deus fez tudo isso planejado. Então, assim, sabemos, primeira coisa, que Deus não tomou a decisão de não criar, porque a criação existe. Segunda questão agora que nós entramos. Bem, então Deus decidiu criar. Ótimo. Deus tinha aí duas opções. Ou não criar seres moralmente livres, ou criar seres com liberdade.
Aí é uma outra discussão. Então, pense no mundo espiritual. Os anjos e todos os seres espirituais. Deus poderia ter criado eles sem liberdade. E no mundo material, aqui na dimensão material, Deus poderia ter criado os homens sem liberdade moral, sem liberdade da vontade. Aquilo que, simplificando, chamamos de livre-arbítrio. Ok? Bem, por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez isso? Isso é até calvinista concorda. Até calvinista concorda. Que a criação perfeita, na origem, ela era dotada de liberdade. Isso calvinista concordam. Que o único homem, vai dizer aí os calvinistas, o único homem com livre-arbítrio foi Adão. E os anjos também desfrutaram de livre-arbítrio durante um período de provação no início da sua criação. Então, nós sabemos uma segunda coisa interessante. Você pode estar pensando o seguinte, mas o que isso aí tudo tem a ver com doutrina da salvação? Isso tem tudo a ver. Se você não entender isso, você não entende doutrina da salvação. Você vai ficar lidando com os efeitos. Você vai estar lidando lá na ponta desse novelo, você não sabe o que aconteceu aqui atrás. E isso tem levado muita gente a não compreender, né, a ordem dos salutis, não compreender a mecânica da salvação, o processo com que Deus está realizando. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que Deus não tomou a decisão de não criar. Ele tomou a decisão de criar. Segunda coisa que nós sabemos, que ele decidiu criar seres moralmente livres. Logo, surge uma terceira pergunta. Deus sabia sobre a queda? Deus sabia da queda dos anjos? Deus sabia da queda dos homens? Ou ele foi pego de surpresa? Ele tinha todo um plano perfeito e deu errado. Aí agora Deus está correndo atrás, né, de consertar esse plano. Ah, vai lá, filho, morre lá pelo homem, corre lá, Espírito Santo, capacita a igreja, os crentes, vamos corrigindo isso aqui, vamos ver como é que vai fazer no futuro. Qual que é o desfecho dessa história? Não, Deus sabia, absolutamente. Deus sabia. Mas aí a pergunta é o seguinte, por que Deus criou o mundo livre sabendo da queda? Aí é uma outra pergunta. Por que Deus criou o mundo sabendo que a queda aconteceria? Aí você tem que voltar numa matéria que é teontologia, a doutrina de Deus, e você entender a natureza desse Deus revelado na Bíblia, os atributos dele, a moral desse Deus. E você vai saber que esse Deus é um Deus relacional, ele é uma pessoa. Ele não é uma ideia, ele não é uma energia, ele não é um princípio vital apenas. Não, esse Deus revelado nas Escrituras é uma pessoa. Ele não é um ser humano. Não confunda pessoa com ser humano. Personalidade é a capacidade de ser uma pessoa. E para ser uma pessoa, você precisa de alguns atributos. Você precisa de intelecto. Aí você encontra nesse Deus que Deus é um Deus inteligente. Deus tem intelecto. Você precisa entender que para ser uma pessoa precisa ter emoções. Você precisa entender que para ser uma pessoa precisa ter livre arbítrio. Precisa ter vontade livre, desejar as coisas, ter escolhas, ter moral, moralidade é um outro atributo de personalidade. E você olha, quando você estuda teontologia, eu estou aqui com todo o material didático do Seminário Batista Livre, olha, quem estuda no Seminário Batista Livre recebe toda essa biblioteca aqui, são 12 volumes do material didático, estou com a parte deles aqui apenas, são mais de 3.000 páginas que o aluno, em alguns módulos, vai estudar diferentes matérias, uma delas é essa. E é maravilhoso quando você entende o Deus revelado nas Escrituras. Então, quando Deus toma essa decisão de criar seres morais, a resposta para ela é: porque se não fosse dotado de liberdade, se os seres humanos, se os anjos não fossem criados dotados de liberdade,
não haveria relacionamento com ele, gente. Não haveria relacionamento, Deus não poderia se relacionar com a sua criação. Tá? Porque para um ser pessoal ter relacionamento pessoal só com outro ser pessoal. Então Deus poderia, por exemplo, ter criado o mundo e tirado o livre-arbítrio da sua criação. A queda não aconteceria. Correto? Concorda comigo? Que se não tivesse livre-arbítrio, a queda não teria ocorrido? Bem, se a queda tivesse acontecido, então teria sido Deus o autor do pecado. Teria sido Deus o autor da queda, porque o ser humano não tinha liberdade, o ser humano e os anjos não tinham livre-arbítrio e caíram em pecado, se corromperam. Então foi o próprio Deus que corrompeu eles. Por que não foi o próprio Deus o autor do mal? E essa discussão sobre o autor do mal, como que o mal surge, está lá nos pais da igreja. Tá? Esse debate sobre a natureza de Deus, sobre a trindade, sobre o caráter de Deus, se desenvolveu logo nos primeiros séculos da igreja. E o grande Agostinho de Hipona, talvez a figura mais importante da teologia cristã de todos os tempos, né, depois do apóstolo Paulo, e Agostinho é um personagem complexo de ser estudado, né? Ele tem muitas nuances, muitas fases dentro de Agostinho. É basicamente um curso de teologia completo só estudando Agostinho. E Agostinho, ele pensou muito sobre isso. Bom, abre uma janela aqui, viu, Wilson? Para dizer que Agostinho era africano. Né? E a gente precisa resgatar os teólogos africanos, como Agostinho, Orígenes, Tertuliano. Então, olha, a África, o cristianismo ocidental, que ficou caracterizado pelo mundo ocidental, o mundo branco, mas tem uma dívida com a teologia dos pais da igreja que eram negros, né? Então, isso, eu não sei como que vocês lidam com isso aí, se vocês destacam isso, né? A igreja africana tem essa consciência, né, da importância da teologia da patrística, que teve origem em muitos teólogos africanos, como Agostinho. E Agostinho aí matou essa charada, ele disse, bem, peraí, o mal não é uma substância, o mal não é um ser criado, o mal é a ausência do bem. Então, Deus não é o autor do pecado, não é o autor do mal, porque o mal não é algo em si, não é uma substância. O mal é a ausência do bem. E hoje a gente sabe que esse conceito de realidade pela ausência, ele existe inclusive na física. Por exemplo, ninguém duvida do frio, ninguém duvida da escuridão, mas a escuridão não existe de fato e o frio não existe de fato. O frio não tem uma realidade física e nem a escuridão. O que ocorre, o fenômeno, é a ausência da luz, a ausência do calor. Então, ele é real, mas não é uma realidade material. Assim como o mal. O mal também não existe como uma entidade. Né? Tem que tomar muito cuidado, inclusive, com isso, porque existe uma mentalidade grega dentro da teologia cristã, que aí a gente trabalha com esse conceito de o bem e o mal como sendo realidades absolutas e equiparadas. Não. O mal não é absolutamente nada, senão a ausência do bem que é absoluto. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? É uma introdução longa, mas isso vai fazer todo sentido na doutrina da salvação. Então, a queda acontece por deliberada desobediência dos anjos e deliberada desobediência dos homens. E isso não pega Deus de surpresa. Por que Deus insiste nesse caminho? Outra pergunta que a gente precisa fazer. Se Deus sabia que a criação dotada de livre-arbítrio falharia, por que ele permanece nesse projeto de criar? Ele poderia voltar atrás. Opa, peraí. O homem vai cair, os anjos vão cair, o mal vai surgir. Então eu volto atrás
e não crio nada, ou então crio seres autômatos. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. Deus continuou com o projeto da criação. Pergunta, por quê? A resposta é, porque esse Deus não apenas sabe, mas ele é poderoso para desfazer o mal. Ele é poderoso para entrar no mundo criado, assumir o ônus do mal, assumir o ônus do pecado. Ele não é o autor do pecado, mas ele assume a responsabilidade pelo surgimento do mal. E é diferente, você falar que Deus é o autor do mal, é diferente de você falar que Deus assume a responsabilidade pelo mal. Tá? Como é que ele assume a responsabilidade pelo mal? Como é que ele assume a responsabilidade pela queda? Ele mesmo entra na criação, é a encarnação do Verbo. A pessoa divina do Filho, ele encarna e vem viver no mundo criado. Lembre-se que eu falei no começo, Deus não é o mundo criado. Vocês, igreja africana, precisa entender e distinguir isso, porque há uma herança cultural africana muito grande do animismo, em que olha para o mundo criado e vê nele a divindade. Vê no mundo criado quase que o próprio Deus. Não, não é o próprio Deus. As águas, o fogo, o tempo, enfim, todos os elementos da natureza não são deuses, como na mitologia grega, nórdica, romana, egípcia, assíria, babilônica. Não, são apenas criação de Deus. Deus não se confunde com a sua criação. Então, vamos avançar um pouquinho. O que Deus faz? Sabendo que tudo isso era necessário, ele entra na criação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele entra na criação, ele assume a matéria, ele entra no tempo e no espaço. Olha que coisa extraordinária. E agora ele, de dentro do mundo criado, ele redime o mundo criado. É por isso que, quando ele encarna, é um mistério, né? Como que esse ser eterno, imaterial, transcendente, se torna material e imanente. A gente não vai entender isso nunca, né? No homem Jesus, coexistia a natureza divina, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como é que dá para entender um negócio desse, né? Isaías olhou para ele e não via beleza nenhuma para que o desejássemos, e ele era o próprio Deus encarnado, né? Corpo me preparaste, pelo poder do próprio Deus, a virtude do próprio Deus, que é o Espírito Santo, que é Deus também, ele é concebido num processo humano, natural, e ele então se torna o redentor da criação. Ele vai pagar o preço pela redenção da criação. Aí você me pergunta, por quê? Porque ele quer concluir o seu plano original, que é ter a criação desfrutando da sua glória, da sua plenitude. E tem uma prova bíblica disso. A prova bíblica disso é Apocalipse, capítulo 22 e o capítulo 23. Apocalipse, capítulo 21 e 22. O que diz Apocalipse, capítulo 21? E vi um novo céu e uma nova terra. Se você ler a partir do capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver a concretização do plano original de Deus. Aquilo que começou lá em Gênesis 1 e 2, agora retorna em Apocalipse 21 e 22. Então, o que é o plano da salvação? O plano da salvação é o que Deus está fazendo para concretizar o seu plano original. Ele vai conseguir isso? Vai, porque ele é absoluto. Ele é autossuficiente, ele é poderoso, ele é Senhor, ele é soberano. Ele está conduzindo a história, administrando a história de uma maneira muito sábia, que a gente não entende muito bem.
para que a vontade dele prevaleça. O que é a vontade dele que é perfeita, boa e agradável? Que na eternidade, anjos e seres humanos, que são as duas espécies criadas por ele, com liberdade moral e personalidade, possam desfrutar plenamente da sua presença. Isso é o plano da salvação. Agora entra a dúvida da live aí. Como é que isso se processa? Qual que é a mecânica desse processo em relação ao homem? Né? Em relação ao homem, como é que ela acontece? Né? E é o que aí o Wilson estava fazendo um resumo. A teologia cristã, ao longo desses 2000 anos, tem discutido muito essa doutrina, a doutrina da salvação, e alguns teólogos têm chegado em perspectivas diferentes. Tem chegado. Eu entendo que, à luz desse pano de fundo que eu estou aqui, e a não ser que eu esteja equivocado, vocês que estão me ouvindo são teólogos, e me diga se eu estou errado nessa exposição que eu fiz. Se eu estou equivocado, se não é isso que as Escrituras revelam. Então, a nossa discussão aqui é como é que Deus salva o perdido, como é que Deus salva o pecador. Aí os calvinistas vão dizer o seguinte: não, Deus sabendo que o mundo inteiro cairia, ele mantém o mundo inteiro caído e salva algumas pessoas apenas e acabou a história. Mas aí não fecha essa conta, porque como é que então Deus, se ele é poderoso, a pergunta que surge é: ele não é poderoso para salvar a todos? Isso não macula o seu caráter, porque o caráter revelado em Jesus, que é o Deus humanizado, Deus encarnado, não bate com essa ideia de criar pessoas para a condenação eterna, porque o supralapsarianismo, o calvinismo rígido, e o que é o sistema calvinista mais lógico, ele vai afirmar que Deus criou o homem para o pecado, criou o homem para a queda, criou o homem para a condenação eterna. Mas isso não bate com a revelação do caráter dele. Então, a explicação arminiana, ou a teologia arminiana, modéstia à parte, não acho que o arminianismo é perfeito, né? Mas eu não arriscaria dizer, como John Piper disse, que o calvinismo é o evangelho. Eu acho que de uma soberba aí enorme, reducionista do evangelho a uma corrente teológica, né? Acho que o grande Piper errou feio nessa aí. Eu não arriscaria dizer que o arminianismo é o evangelho, mas é a compreensão teológica que melhor se harmoniza com a teologia bíblica, à luz do plano original de Deus. Então, nós entendemos que o homem cai pela sua deliberada vontade, não há outro caminho, se não Deus permitir isso, porque se Deus interfere na liberdade, logo não há liberdade, aí Deus se torna o autor e o responsável. Deus não pode ser o autor do pecado, ele pode ser o responsável, mas o autor não pode. Então, como é que ele processa essa salvação? Como é que ele escolhe os eleitos? Aí entra a dúvida que nós estamos aqui discutindo, né? Como é que ele salva o pecador? Como é que ele salva o pecador? É o que nós vamos olhar dentro da teologia arminiana. Nós vamos falar sobre a Ordo Salutis arminiana, que é justamente essa perspectiva de como que Deus salva o pecador. De que maneira Deus salva o pecador? O arminianismo responde bem isso. Deus elege, a eleição, a predestinação é a primeira etapa da Ordo Salutis. De que maneira Deus elege salvar? Pela sua presciência. A eleição segundo a presciência de Deus. É as pessoas que antemão conheceu, é o que está lá em Romanos capítulo 8, que ele também chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, santificou, glorificou. Esse é o processo da salvação da perspectiva arminiana, a Ordo Salutis arminiana. Ela começa com a eleição, uma eleição que é segundo a presciência de Deus, e termina com a glorificação, que é o estado final,
que é o estado eterno, onde que os justos, então, regenerados, justificados, eles, então, herdarão o estado eterno para viver essa realidade desejada por Deus, né? Essa realidade criada pelo próprio Deus. Ok, pastor Jamerson, não obstante, já estamos em 45 minutos, mas eu vou tentar fazer algumas questões relativamente a essa polarização que existe entre o arminianismo e o calvinismo. A princípio, quais são as razões que levaram o pastor Jamierson a aderir ao sistema arminiano? Mas antes de nós pegarmos nessa questão, eu lembrei-me de uma outra questão. Dentro do campo evangélico, tem havido aquele posicionamento neutro. Alguns crentes e pastores, inclusive, dizem o seguinte: eu não sou nem calvinista, nem arminiano. No teu ponto de vista, como pastor, como teólogo, é satisfatório um ministro, um pastor, um irmão em Cristo, um teólogo ter esse tipo de posicionamento? Olha, tem dois tipos de pessoas que dão esse tipo de resposta. Primeiro, preguiçosos, que não querem estudar o assunto e saem pela diagonal com uma resposta simplista como essa. Correto? Saem por uma resposta simplista. Ele não quer lidar com a tensão do assunto, porque existe essa tensão. Tá? Essa tensão se arrasta pelo menos 1.500 anos na história da igreja, desde os debates de Agostinho com Pelágio, que foi a primeira vez que a doutrina da salvação começou a ser pensada, né, discutida. Os primeiros séculos da igreja, os debates eram mais a respeito da teontologia, né, foi os primeiros 3 séculos se discutiu muito cristologia, teontologia, trindade, né? As controvérsias cristológicas, Cristo se era real, humano, tinha um corpo realmente humano, enfim, agnosticismo e tantas outras linhas. Mas depois a coisa pegou nessa respeito da doutrina da salvação, né? Principalmente entre Pelágio e Agostinho. E nós estamos há 1.500 anos discutindo esse assunto. Desde a romanização da igreja, então a igreja, o cristianismo católico e ortodoxo se torna pelagiano, adota o pelagianismo na sua sistemática. Então, a igreja católica é a grande herdeira da teologia de Armínio, da teologia de Pelágio. A salvação por obras, porque você pode, enfim, eu estou simplificando aqui, não é exatamente isso, mas você vê ecos, né? Sombra do pelagianismo muito grande dentro do cristianismo, da ala do cristianismo católico. Aí surge a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, quais foram os 2 grandes temas que nortearam os reformadores? Soteriologia e eclesiologia. Doutrina da salvação e doutrina da igreja. Nenhum outro assunto que hoje nós discutimos foi assunto dos reformadores. Eles debateram sobre a natureza da igreja, papel da igreja, governo da igreja, etc., separação da igreja e Estado, enfim, e discutiram sobre a salvação, né? A justificação, o grande tema da Reforma Protestante, qual que é? A justificação pela fé, né? A grande descoberta da fé como meio de se alcançar a salvação, né? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, a fé é o meio com que se alcança a salvação. Não é a fé que opera a salvação, mas é o meio com que você se apropria, porque a salvação é fruto da graça de Deus, né? É Deus que está fazendo tudo. O mérito do começo, meio e fim é dele. Ele é o autor e consumador da fé, né? Ele é o autor e consumador da salvação. Não há mérito nenhum no ser humano. Crer não é obra. Crer não é obra. Até porque você só crê auxiliado pela graça de Deus,
É por isso que você pode crer. Porque se a graça de Deus não te auxiliar, nem crer você pode. Você Certo. determinaria. Exatamente. Esse conceito da graça preventiva é um conceito que já, inclusive, desfaz aquela caricatura que os arminianos têm dito no que concerne ao sistema arminiano, que seria parecido ao pelagianismo, uma vez que a graça preventiva, que é um conceito teológico recorrente na teologia arminiana, ela pressupõe a antecipação da correspondência do pecador em relação à salvação, ou seja, a graça preventiva funciona como uma espécie de iluminação. Você tem o texto de João capítulo 16, versículo 8, onde Jesus Cristo diz, quando o Espírito Santo vier, vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem também o texto de Mateus capítulo 4, versículo 11, que diz que a luz raiou sobre aqueles que estavam na região e sombra da morte, e posteriormente no versículo 17 a Bíblia diz que Jesus começou a pregar dizendo-lhes, arrependei-vos dos vossos pecados. Isso caracteriza a primeira ação, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em trabalhar no coração do homem, a fim de que ele tenha condições de aceitar ou rejeitar aquilo que é a pregação bíblica, a pregação do Evangelho. Pastor Jamierson, então, fechando essa nossa primeira questão, não é concebível alguém dizer eu não sou calvinista nem arminiano? Eu respondi assim, o primeiro tipo de pessoa são os preguiçosos, não querem lidar com a questão e abandonam o debate. Tá? Segundo tipo, são os vaidosos, né? Ele se acha autor de uma terceira linha que não existe, né? Ou você é arminiano, ou você é calvinista. Esquece, meu amigo. Né? Você pode até não se nomear, né? Você pode não se nomear arminiano, como os batistas aqui, eu não sei como que é a realidade aí em Angola, mas no Brasil, nós temos pelo menos 4 grandes grupos batistas. Os mais antigos e os maiores são chamados aqui de batistas brasileiros, que é a Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira, ela é a maior, é a primeira a surgir no Brasil, 1845, mais ou menos. Tá? Então, é o primeiro grupo batista a se estabelecer no Brasil e são os maiores hoje. É a maior igreja batista no Brasil. São os batistas mais estruturados, mais fortes. É uma grande denominação no Brasil, os batistas brasileiros. Aqui no Brasil, você não vai encontrar muitos batistas da Convenção Batista Brasileira dizendo o seguinte, eu sou arminiano. Eles dizem assim, não sou calvinista nem arminiano, eu sou batista. Ótimo, tudo bem. Ninguém é obrigado a dizer eu sou arminiano. Só que quando você lê a confissão de fé da Convenção Batista Brasileira, ela é arminiana. Então, assim, não tem como você escapar disso. Ou você se omite, ou se você arriscar desenvolver uma confissão de fé, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Você citou aí o molinismo, né? Como uma terceira via, mas é bem questionável isso, porque o molinismo ele pode estar dentro do calvinismo e dentro do arminianismo. Há nuances molinistas no calvinismo e nuances molinistas no arminianismo. É um negócio meio complexo isso aí. Tá? Até alguns teólogos entendem que o molinismo não é nem uma teologia, é uma filosofia. Né? É muito mais um esquema filosófico do que teológico, propriamente dito. Né? Mais dentro do, vou dizer assim, mais dentro do campo da teologia bíblica, ou você é arminiano ou você é calvinista. Queira você ou não. Use você o rótulo ou não. Tá? Porque se você acredita numa predestinação rígida, em que Deus determinou pessoas para a salvação e o restante para a condenação eterna, você é um calvinista. Você pode se chamar do que você quiser, mas é um esquema calvinista. Se você crê que Jesus morreu por todos e todos têm a oportunidade de salvação,
pela graça de Deus, você é um arminiano, não tem para onde correr. Ah, que outra opção você tem? Então, é isso que eu responderia a tua pergunta, tá? Certo, o que falta nas pessoas às vezes é conhecerem que isso são simplesmente termos teológicos, isso não gera necessariamente aquele desvio relativamente à doutrina bíblica, a calvinismo, arminianismo, dentro do campo da soteriologia, são visões, e quando você faz a leitura do texto bíblico, você faz as seguintes questões. Uma vez, inclusive, um aluno da Academia Bíblica Teológica de Angola, ele disse: eu não sou calvinista nem arminiano. E eu fiz a seguinte questão: você acredita que Jesus morreu por todos? Ele disse: sim, eu acredito. Você acredita que é possível um crente perder a salvação? Eu acredito que é possível. Você acredita que é possível resistir à graça? Eu acredito. Então eu disse: você é arminiano, o que falta é simplesmente você assumir propriamente uma posição, mas em termos de ideia, de confissão, você é arminiano. Então, é fundamental que haja esse posicionamento, de modo que as pessoas estejam cada vez mais atualizadas no que concerne a essa matéria. Há uma questão que tem sido feita, que é com base em João capítulo 17, versículo 12, eu queria ler rapidamente, eu queria ouvir o ponto de vista do pastor Jamierson com relação a esse texto. Normalmente calvinistas pegam nesse texto e dizem o seguinte: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Normalmente o calvinismo fundamenta a doutrina da eleição incondicional com base nesse texto de João 17, versículo 12. Como é que o pastor Jamierson vê esse texto? É muito comum você ouvir, Wilson, pessoas dizendo o seguinte, que o arminianismo é uma doutrina antropocêntrica, por causa da doutrina do livre-arbítrio. Mas ele não entende o arminianismo, então está falando bobagem. Né? O que nós entendemos? O que nós entendemos? Ninguém pode ser salvo. Essa é a visão arminiana, clássica e wesleyana. Qualquer coisa fora disso é outro modelo e não é arminianismo. Pode ser pelagianismo, semi-pelagianismo, né? Enfim. Mas o que nós entendemos? Qualquer pessoa que se salve, ela é salva pela graça de Deus. Então, o texto citado por você, aqueles que se salvam são aqueles que o Pai me deu, obviamente, porque ninguém pode salvar-se por si próprio. Então, assim, para nós, a doutrina a principal doutrina arminiana não é a doutrina do livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio é uma importante doutrina bíblica, diga-se de passagem, não antes de ser arminiana, é um ensinamento bíblico, Agora, a principal doutrina arminiana, do esquema teológico arminiano, é a doutrina da graça preveniente. É a graça que capacita, é a graça que habilita, é a graça que ajuda, é a graça que ilumina. Nenhum mérito há em si mesmo, no homem. Né? Armínio, que é o pai do arminianismo, né? Moderno, como assim podemos dizer, ele repercute essa frase dizendo que o livre-arbítrio do homem não pode querer, desejar, fazer, operar, realizar nenhum bem para a salvação do homem, exceto, aí entra a exceção, exceto se auxiliado pela graça divina, exceto se auxiliado pela graça de Deus. Então, esse texto nós vemos assim, as pessoas que se perdem pela sua própria desobediência. Porque, de maneira diferente, então Deus é o autor do pecado, Deus é o autor do mal, Deus é o autor da queda. Dizer isso, nem calvinista, embora haja calvinista que diga exatamente isso, né? Assume as consequências finais. Tá? Então, se eu disser que Judas foi criado propositalmente por Deus para ser quem ele foi,
e no final ir para o inferno e sofrer eternamente no inferno, esse Deus é o próprio diabo. Porque ele criar um ser humano para isso. Então você pode duvidar do caráter dele, você pode duvidar da bondade dele. Porque nenhum ser humano, mesmo caído, é capaz de uma atrocidade dessa com um ser moral. Nós nos revoltamos com a maldade feita para um animal, uma pessoa que descuida de um animal, que judia de uma criação. Que dirá você fazer isso com um ser humano? Deus está perdendo para os direitos humanos. Então, como essa afirmação não é possível biblicamente, como essa afirmação sobre Judas não é possível à luz da revelação do caráter de Deus, que é amor, como é que João resume a natureza de Deus? Em 1 João 4,8. Deus é amor. Explica para mim, como é que pode um Deus que é amor? Não é que ele tem amor, não é porque ele sente amor. Eu sinto amor. Você tem amor. Deus é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Como é que um ser que é a própria personificação do amor pode fazer um negócio desse? Me explica. Como essa conta não fecha, eu sou obrigado a entender que a queda, que a escolha de Judas para ser o traidor, também é segundo a presciência de Deus. Ou seja, Judas é mau pela sua própria desobediência. Judas é mau pelo mau uso da liberdade que teve. E, sendo ele mau pela sua própria escolha, ele se torna um instrumento para a execução do plano de Deus. Mas não que ele tenha sido criado para isso. Não que ele tenha sido planejado para ser quem ele foi. Então, é a única possibilidade, biblicamente falando, de nós resguardarmos o caráter de Deus e procurar lidar com essa tensão. Agora, se você me perguntasse, tá, mas me dá detalhes de como isso aconteceu. Aí você está querendo demais, meu irmão. Porque aí não dá para a gente ir mais além do que nós estamos apenas arranhando a superfície do assunto. Arranhando a superfície do assunto. Então, nós temos que adotar um posicionamento bíblico que não comprometa o caráter de Deus, que não comprometa a natureza benevolente e justa de Deus. Ok, pastor Jamierson. De fato, o Roger Olson ele escreveu um livro com o tema Mitos da Teologia Arminiana, onde ele procura desfazer essas caricaturas que têm sido feitas em torno do arminianismo. Até, inclusive, existem reformados que partem do pressuposto de que a teologia arminiana, ela, do ponto de vista geral, não se compromete com a teologia reformada, uma vez que existem dois conceitos aí, num sentido geral, arminianos são reformados porque creem na suficiência das escrituras, creem que Cristo é o único mediador, que a salvação é somente, que a justificação é somente pela fé, pela graça de Deus, e justamente que a Deus pertence a glória toda. Teólogos arminianos sérios, eles têm esses princípios da reforma protestante como alicerce e fundamento da sua teologia. A distinção consiste naquele aspecto mais voltado à salvação, a visão calvinista, com base nos 5 pontos, né, difere da visão arminiana. Pontos esses que foram, inclusive, elaborados no ano 1610 pelos remonstrantes, que nós estamos aqui, inclusive, referenciamos nas nossas considerações iniciais. Pastor Jamierson, há um texto que, segundo, eu já ouvi, inclusive, o Marcos Ganconato usando esse texto como a criptonita
Esse é o termo que normalmente ele gosta muito, a criptonita do arminianismo, que é o texto de Atos capítulo 13, versículo 48, que diz o seguinte: E os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ordenados para a vida eterna. Esse texto bíblico sustenta a doutrina da eleição segundo o calvinismo? Eu entendo que esse versículo não exclui a humanidade. Eu dizer que, por exemplo, eu amo o irmão Wilson, não significa, por si só, dizer que eu odeio os demais irmãos que estão nessa live. Então, assim, essa é uma confusão lógica que muitas pessoas falam, que muitas pessoas acabam caindo nela. Eu dizer, como esse texto diz, todos aqueles que foram ordenados para a vida eterna, não significa, por si só, dizer que os demais não foram. O texto está apenas dizendo que aquelas pessoas foram ordenadas. Mas não está dizendo que os demais não foram. Então, percebe que é um problema de interpretação de texto. De interpretação de texto. Quando eu digo, por exemplo, que eu amo a comida brasileira, por exemplo, eu não posso deduzir, você que me ouve falando isso, eu amo o Brasil. Você pode concluir que eu odeio os demais países? Você acha que eu posso, por essa afirmação minha, concluir que eu odeio os demais? Não, eu apenas estou dizendo que amo o Brasil. Só isso eu estou dizendo. Não coloque palavras na minha boca. Então, o texto de Atos, capítulo 13, dizer que essas pessoas que foram salvas foram ordenadas para a vida eterna, não significa, por si só, que os que não se converteram foram ordenados para a condenação eterna. Como é que se resolve esse nó teológico? Como é que se resolve essa dúvida? À luz de outros textos bíblicos que vão incluir toda a humanidade. Então, quando você olha esse texto por si só, você tem que admitir o meu raciocínio, que ele por si só não quer dizer que Deus excluiu os demais. Então, onde é que eu encontro base que Deus não excluiu os demais? Aí você tem que ir para outros textos bíblicos, porque você não pode sustentar uma doutrina num versículo único. Esse versículo, se ele for claramente objetivo sobre determinado assunto, ele ainda precisa sofrer o efeito do restante dos textos bíblicos. E aí, quando você olha para os demais textos bíblicos, você vai entender que Deus ama a todos os homens. Aí, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vai para textos como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vai para texto como, por exemplo, de 1 João capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pecares. Mas se pecares, tens um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só dos nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Tá? E aí você vai explorar os textos bíblicos dentro desse ponto arminiano, que é a expiação ilimitada. Então, você não vai conseguir chegar a essa conclusão que o calvinista chega em Atos 13. Ok? Você olha para um texto bíblico como esse de Atos 13, por si só, veja bem, primeiro, por si só ele não está querendo dizer o que o calvinista entende. Segundo, que você tem uma montanha de textos bíblicos que dizem exatamente o contrário da conclusão calvinista. O que é que você faz diante de uma situação como essa? Permanece calvinista? Ou se rende à revelação bíblica?
É muito perigoso você ficar preso a uma tradição teológica só para que a Bíblia se adeque a ela. Né? Aí você fica caçando textos para favorecer a sua interpretação. Então, assim, o arminiano não tem problema nenhum com esse texto aí, citado pelo Granconato. Esse texto não significa nenhum problema para o arminiano. Tá? Não, nenhum. Ok, Pastor Jamierson, vamos supor que um aluno faça a seguinte questão para ti. Quais são as principais razões que te levam à conclusão de que o sistema soteriológico arminiano é o mais viável? Wilson, eu respondi talvez essa pergunta na minha introdução, na minha longa introdução sobre o plano original de Deus. À luz do plano original de Deus, por isso que eu acho que não dá para você ficar tratando de Ordo Salutis, de Factis, Tulip, isoladamente do plano original de Deus. Se você voltar no plano original de Deus, tiver uma compreensão mais ampla, macro, do projeto de Deus, eu entendo, modestamente, né, que o arminianismo se harmoniza melhor com toda a revelação bíblica. Não é perfeito, a gente não tem resposta para tudo, mas acredito que a erudição arminiana soluciona fácil as dúvidas calvinistas. É muito fácil. À luz da graça preveniente, à luz do caráter de Deus, à luz da revelação bíblica, eu não vejo outra saída, viu? Não vejo outra saída. Então, eu responderia de forma agora simplificada, que o arminianismo é a hermenêutica bíblica mais coerente com a revelação bíblica. É a hermenêutica mais coerente com toda a revelação bíblica. Ela não é perfeita, por isso que eu não posso dizer que ela é o evangelho, né? Como o Piper falou bobagem, falar que o calvinismo é o evangelho, mas eu entendo que ela que fecha melhor a conta, entendeu? Ela responde mais adequadamente às nossas dúvidas. Agora, com muita humildade, a gente precisa entender que Deus é muito mais e está muito além do nosso pensamento. Mas o que de Deus se pode entender, o que de Deus se pode compreender pela revelação especial, que é as Escrituras, eu não consigo chegar a outra conclusão. Eu brinco dizendo o seguinte: ninguém se torna calvinista lendo a Bíblia. Eu não conheço, e eu duvido que alguém tenha chegado à conclusão calvinista pela leitura da Bíblia. Duvido muito. Né? Então, assim, é preciso uma estrutura de pensamento, você querer defender uma tradição, né? E, enfim. Ok? Muito bom, Pastor Jamierson. Existe hoje no campo, principalmente no seio armeniano, essa questão de um termo que foi cunhado recentemente, que é o cal-arminiano, que seria basicamente uma conexão do calvinismo e arminianismo. No teu ponto de vista, isso é possível? Não. São excludentes. São excludentes. Eu vejo que, por exemplo, dos 5 pontos, a gente não falou, mas eu sei que tem um ouvinte aí conhece, o FACTS, né? O FACTS, que são os 5 pontos arminianos que se contrapõem aos 5 pontos calvinistas, que é a Tulip. Então, a doutrina da expiação ilimitada, a doutrina da expiação ilimitada, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Sobre ela se sustenta o arminianismo ou cai o arminianismo. Sobre ela se sustenta o calvinismo ou cai o calvinismo. Inclusive, é interessante que existam calvinistas de 4 pontos, que são os calvinistas que admitem a expiação ilimitada. Essa doutrina, Wilson e ouvintes, ela é tão poderosa e ela é tão clara nas Escrituras que
ala calvinista admite essa doutrina. E eu acho que a conclusão, se essa doutrina é uma doutrina bíblica, e eu desafio você a estudar as Escrituras sobre quem Jesus morreu, para quem, em favor de quem, a extensão da morte de Cristo, se você estudar essa doutrina a fundo e de maneira honesta, eu duvido muito que você permaneça calvinista. Acho que é de uma incoerência gigantesca você permanecer calvinista admitindo a expiação ilimitada. E negar a expiação ilimitada é uma agressão à revelação bíblica. Ok, pastor Jamierson, inclusive há um texto bíblico que é extremamente ideal para essa fundamentação da expiação coletiva e da expiação mais restrita àqueles que acreditam eficazmente no Redentor Jesus Cristo, que é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Eu penso que esse texto bíblico é um texto muito importante no que concerne a defesa da expiação ilimitada, que é a proposta aí defendida no sistema arminiano. Um segundo texto bíblico também que eu acho extremamente relevante referenciá-lo é 1 de João capítulo 2, versículo 2. O apóstolo João, ele parte da seguinte concepção: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu penso que eu tenho, de forma particular, dificuldades de conceber uma expiação limitada com base em textos como esse. Parece que os apóstolos, eles estão partindo mesmo do pressuposto de que Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. Mas é óbvio que a gente faz aquela distinção da redenção aplicada a todos aqueles que decidiram crer no Senhor Jesus, como é o texto de 1 Timóteo 4, versículo de número 10. Também sucede que, por haver algumas inconsistências em provavelmente pessoas que não conhecem bem a teologia arminiana e por defenderem de forma equivocada, e muitos calvinistas passam a rotular certos termos, certas ideias. No caso, existem calvinistas que dizem que vocês arminianos acreditam que Deus se equivocou, justamente porque vocês partem do pressuposto de que Deus escreve o nome no livro da vida e apaga repetidas vezes. Como é que o pastor Jamierson vê essa colocação? Olha, esse é um tema que vale uma live, tá? Esse é um tema que vale uma live. Eu vou simplificar dizendo o seguinte: dentro do arminianismo tem duas correntes, dois grupos de pensamento. Alguns arminianos entendem que é possível, ou seja, todo arminiano entende que é possível cair da graça. Todo arminiano. O que há, na verdade, é uma compreensão, aí, um aprofundamento da questão sobre que tipo de salvo estamos falando. Porque o arminiano, por exemplo, que muitos batistas são arminianos que entendem que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Mas esse arminiano que entende dessa maneira, ele está, na verdade, criando uma categoria de salvos, e ele não está contemplando aqueles que estão salvos e que caíram da fé. Então, assim, o arminianismo ainda precisa escrever mais sobre esse assunto. Primeiro, até porque o próprio Jacó Armínio não chegou a trabalhar muito essa questão do cair da graça, do perder a salvação. Nos seus escritos, esse assunto ficou um pouco assim nebuloso. Tá? Os remonstrantes, na sua primeira declaração de fé, se não me falha a memória, 1616, eles deixaram esse assunto em aberto para serem debatido depois, discutido depois, mas na segunda declaração de fé,
na revisão, né, que eles fizeram em 1618, eles bateram o martelo que era possível, sim, cair da graça. Né? Vem aí depois o grande teólogo arminiano, sucessor de Armínio, que é Wesley, que aí trabalha de forma muito mais clara e objetiva que é possível cair da graça, e dentro do arminianismo wesleyano é possível cair, voltar, algumas vezes. Né? Então, assim, hoje, no frigir dos ovos, essa expressão, não sei se vocês conhecem aí em Angola, né? No frigir dos ovos, né? No resultado final da coisa, né? A gente pode traçar dois tipos de arminiano. Primeiro, que é possível cair da graça, e se cair da graça não é possível mais recuperar a sua condição de salvo, e aqueles que entendem que pode cair da graça e ser regenerado. Então, a questão do nome no livro da vida, a questão é, nós estamos tratando de quem? O livro da vida registra a condição final de um salvo ou o processo da salvação? Então, aqui tem um debate ainda em desenvolvimento. Eu vou deixar assim, o assunto em aberto dentro da polêmica que já existe dentro do próprio arminianismo. Tá? Eu, Jamierson, particularmente entendo que é possível cair da graça, mas quem de fato cai da graça não tem mais regeneração, não há uma segunda chance. Né? Eu estou ali naqueles textos como de Hebreus capítulo 6, versículo 4, capítulo 10, né? Versículo 26, que faz agravo ao Espírito da graça, que realmente apostata da fé, né? Então, esse tipo de pessoa não tem mais uma segunda chance, né? Ok. Alguns acadêmicos que geralmente se demoram na pesquisa da teologia arminiana, eles partem da ideia de que Jacó de Armínio ele diferenciava dois tipos de salvo. O salvo eleito, que é aquele que Deus previu a fé inicial e a fé subsequente, e o salvo crente, que é aquele que Deus simplesmente viu a fé inicial, mas não viu a fé subsequente. No caso, segundo eles, na perspectiva de Jacó de Armínio, a perda da salvação, mas essa perda da salvação aplica-se aos crentes, que é aquele que Deus viu a fé inicial, creu em Jesus Cristo, é salvo, mas no decorrer da caminhada, Deus viu que essa pessoa se apostataria da fé. Já o eleito é aquele que Deus viu a fé inicial e viu a fé subsequente, que permaneceria no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o eleito. O pastor Jamierson tem sensibilidade com esse ponto de vista? Sim, eu estou fechado dentro dessa perspectiva. Porque, assim, do ponto de vista de Deus, a perspectiva da presciência de Deus, da onisciência de Deus, é evidente que Deus sabe aqueles que estarão na eternidade, né, justificados, e que aqueles que abandonaram a fé durante o caminho. A questão é, essa pessoa que abandonou o caminho, ela era um salvo ou não? É um salvo, mas é um salvo de uma outra forma, de uma outra categoria. A gente não consegue classificar isso bem. Aqui que está o problema. Né? Então, assim, nenhuma arminiana duvida que Deus sabe quem vai permanecer fiel até o fim. Essa não é a dúvida. A dúvida é se alguém que está em Cristo pode cair da graça. Né? Porque, assim, o risco de você entender que quem cai nunca esteve em Cristo. Quem cai nunca esteve salvo. E não me parece ser essa a revelação bíblica. Né? Não me parece. Parece-nos que a revelação bíblica é de pessoas que estavam salvas, né, dentro do processo da salvação, dentro dessa ordem cronológica da salvação, mas que abandonaram a fé. Então, a pergunta é essa. Não é exatamente quem permanece fiel até o fim, mas se alguém esteve em Cristo durante esse tempo. Então, é um tema complexo, a gente não tem muita clareza, tá? Talvez essa solução do próprio Armínio
seja uma tentativa. Não resolve tudo também, né? Mas talvez seja uma maneira da gente... É que o problema dessa posição de Armínio é que parece que você cria dois grupos, né? Duas categorias de salvos, né? E isso parece também não ser muito claro biblicamente, né? Falta elementos bíblicos para você afirmar essa declaração de Armínio, né? Talvez seja aquele ponto que o arminianismo ainda não soluciona, não consegue compreender bem, tá? É por isso que eu disse, o arminianismo não é o evangelho. A gente não pode adotar uma posição hermenêutica como sendo uma compreensão perfeita de todo o evangelho da graça de Deus. Então, aqui com muita humildade, a gente tem que apalpar. Nós estamos no escuro, apalpando algo muito complexo. Né? Já viu aqui? Vocês são de um continente que tem uma riqueza natural gigantesca, né? Então, por exemplo, o elefante, eu não sei se aí em Angola se usa essa ilustração. Diz que tinha um grupo de cegos e um deles chegou no elefante e apalpou a barriga do elefante. Poxa vida, o elefante é como uma parede, ele é muito sólido. Aí um outro cego foi no rabinho do elefante. Ah, não, você está enganado. O elefante parece uma cobrinha, ele é bem fininho. Um outro foi lá no chifre do elefante. Não, o elefante é como uma lança, pontiagudo. Né? Então, todo mundo está tendo uma perspectiva sobre o mesmo objeto, mas perspectivas diferentes. Tá? Então, a Bíblia diz assim que quando nós estivermos na eternidade, então vai ser revelado aquilo que de fato ficou preparado para cada um de nós. Nós vamos, então, rir, né? Nós riremos das nossas hermenêuticas, das nossas teologias, e poderemos ali aprender com o Senhor. Né? Amém? Ok, obrigado, pastor Jamierson, pela tua contribuição aqui nessa aula que nós tivemos sobre soteriologia. Eu queria saber se o pastor queria deixar algumas considerações iniciais para aqueles que querem estudar a palavra, que recomendações darias a pastores que têm ainda dificuldades em estudar teologia, líderes eclesiásticos que têm dificuldades no manejo da palavra, das escrituras, quais recomendações darias a essas pessoas? Bem, com muita humildade, estude ao longo de toda a sua vida. Teologia não se forma, se permanece se formando. Né? É a frase, igreja reformada, sempre reformando. Né? Então, assim, não tem como você dizer o seguinte, se formou em teologia, agora você entende tudo. Não existe isso. Né? Um curso teológico, como do Seminário Batista Livre, como do instituto que você dirige, né? São cursos que vão te ajudar a te colocar numa direção. Mas você vai permanecer estudando a vida inteira e vai morrer sem entender um monte de coisa. Né? Vai morrer entender. Olha, hoje fizeram uma pergunta para mim. Um aluno veio me perguntar, um aluno do seminário, ouviu um testemunho de uma irmã que está afirmando que Jesus apareceu para ela em corpo e ossos, materializado. Não foi um sonho. Né? Para ela foi uma teofania. Jesus apareceu literalmente para ela em carne e ossos, como apareceu para os discípulos durante ali os 40 dias entre a sua ressurreição e ascensão. E aí a dúvida desse aluno é, pastor, isso é possível? Jesus pode aparecer hoje dessa maneira? Aí eu deixo aqui para a tua audiência. Jesus pode aparecer para uma pessoa dessa maneira? Né? Nunca me fizeram essa pergunta nos longos anos que eu ensino teologia. Foi a primeira vez que eu lidei com essa questão. Tá? Então, eu dei lá minha resposta para ele, estou pensativo sobre o assunto. Tá? Então,
você nunca vai entender totalmente, ó, teologia, né? É até uma soberba, né? Teologia, a criatura estudando o Criador. É um bando de cegos apalpando um elefante. Mas, eu não estou querendo dizer com isso, eu não sou agnóstico, né? Então, eu não estou querendo dizer com isso que de Deus não se pode conhecer, porque nós temos as Escrituras, a revelação especial. É ali que Deus se revela, né? É ali que Deus se revela. Então, estude com dedicação, com humildade, não seja arrogante com ninguém. Essa diferença de arminiano e calvinista é uma coisa nossa, humana. Não torne isso uma arma de guerra, não divida o corpo de Cristo por causa das nossas diferenças teológicas. Você pode ter uma posição muito firme, defender tua posição muito firme, mas vai devagar, meu irmão. Seja humilde. Seja humilde. Você pode estar errado, inclusive, né? Você pode estar errado. Então, trate com humildade, com respeito o seu irmão que pensa diferente. Então, um curso como o seminário é uma boa introdução, né? Eu mostrei aqui para vocês. O aluno recebe todo esse material didático. Então, vai valer a pena, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro que eu publiquei pela maior editora do Brasil, que é o Arminianismo Puro e Simples. Então, você pode comprar pela Amazon, né? Eu queria fazer o seguinte, Wilson. Se depois você pensa alguma coisa aí, e sorteia um livro desse para a tua audiência, eu mando aqui do Brasil autografado. Tá? Ok, sim. Então, depois você vê como que você faz isso aí, mas eu assumo o compromisso de dar um livro desse de presente. É um livro que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Irmãos calvinistas têm lido esse livro e me falam o seguinte: gostei muito do teu livro. Eu entendi o arminianismo. Não concordo, mas eu entendi. Para mim é o suficiente. Tá? Muito bom, pastor Jamierson, obrigado mesmo. Dizer que, com relação ao estudo da teologia, há uma abordagem proposta por Millard Erickson em sua teologia sistemática, e ele fala sobre como estudar teologia. Ele diz: estude teologia com base na oração, desenvolva um ambiente espiritual, ore a Deus. Ele também destaca a questão da racionalidade, uma vez que a possibilidade da teologia é justamente porque existe um Deus, e esse Deus se revelou, e esse Deus concedeu a capacidade de raciocinar, e o homem tem essa capacidade. E em terceiro lugar, ele também diz: estude teologia com base no princípio da humildade. A humildade é um elemento fundamental porque nos capacita a reconhecer que existem campos em que a gente não vai oferecer uma resposta taxativa, absoluta, bater o martelo e dizer definitivamente isso é isso. Por outra, com relação a essas questões sobre calvinismo e arminianismo, vale salientar que elas são questões secundárias. Todo calvinista arminiano se na união hipostática, na doutrina da Trindade, que são as principais doutrinas da fé cristã, desde o período patrístico do segundo século até o século VII. Para os arminianos, os calvinistas estão debaixo de um erro teológico, não é necessariamente uma heresia. Heresias são mais aquelas distorções no campo das doutrinas e dogmas principais. Exemplo, aqueles que não acreditam na inspiração plenária da Bíblia, esses estão cometendo heresias. Mas calvinistas e arminianos não necessariamente heresias, mas um diz que o outro enxerga mal, o outro diz que o outro enxerga melhor. São apenas posicionamentos soteriológicos secundários do ponto de vista evangélico. O ideal é você estudar a palavra, estude seriamente a tua Bíblia, não saia discutindo, até porque essa não é a principal motivação do estudo da teologia, é você estudar a palavra para construir
o pensamento bíblico no corpo de Cristo, promover o crescimento espiritual no corpo da igreja, do Senhor Deus. Esse é o objetivo principal. Assim como o Salmo 156 diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O fim último é glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Pastor Jamierson, muito obrigado. Não sei se querias deixar aí uma recomendação, canal, Facebook. Se você tirar o tema, deixa meu nome aparecer aqui, só para o pessoal. Sim. Ok. Aqui na sua tela. Isso. Olha, embaixo do meu nome está o site do seminário. Ok. Você pode acessar aí, seminariobatistalivre.com. Você vai conhecer melhor o Seminário Batista Livre. Sei que vocês estão aí distantes, mas talvez queiram estudar à distância, então seria aí uma opção, tá? Certo, até porque o Seminário Batista Livre tem convênio, está dentro da ETAL, não, pastor? Isso, correto. Nós fazemos parte dessa comunidade global, né, de seminários teológicos reconhecidos, prestigiados, né? Então, acredito ser uma boa opção para quem quiser estudar teologia no seminário brasileiro. E eu estou à disposição de vocês. Eu estou nas redes sociais, Instagram. Eu estou usando bem pouco o Facebook, né? Que está realmente caindo em desuso pela maioria dos internautas, mas eu estou muito presente no Instagram. Não tenho produzido muitos vídeos, porque estou precisando aí me organizar melhor, mas fico à disposição para os irmãos através das redes sociais. Ok, obrigado, pastor Jamierson. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Wilson. Deus te abençoe. Quem sabe um dia te visite, né? Esteja aí em Angola, cooperando aí numa oportunidade. Vai ser uma alegria. Eu já estive na África do Sul e Moçambique. Ok. Não faltou perto, Moçambique, Angola, faltou pouco. Mas será uma honra recebê-lo. Eu, inclusive, tenho conversado com o pastor Joaquim de Andrade. Ele apresentou minha proposta de visitar aqui, organizar uma série de seminários apologéticos, e estamos a tentar amadurecer esse pensamento. Amém. Quem sabe, talvez, depois a gente converse melhor isso com o pastor Jamierson também, relativamente a esse projeto. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, obrigado. Deus abençoe, pastor. Amém.